esse período, para mim, é importante contextualizar, porque aí dá para entender porque eu tenho um posicionamento de não abrir mão do conhecimento que eu estou adquirindo na tecnologia, não abrir mão de que ele seja usado para eu tentar mitigar o racismo de alguma forma. Tem uma coisa que eu consegui manter, mesmo em meio a essa vaidade toda, que é a liberdade de errar na ciência. Assim, é muito surreal o fato da gente não conseguir dar 2 passos para trás e falar assim, galera, errei aqui nesse experimento, errei nisso aqui, errei, mas eu vou refazer, eu vou tentar refazer, vou por um outro caminho, porque, sei lá, para mim isso é ciência. Olhar para esses países, olhar para a China, na verdade, dentro desse continente, você vai ver como ela pegou alguns de surpresa, porque ninguém estava imaginando, né? Foi muito inusitado visualizar a China, de fato, já de provocar uma repercussão global, de adotar uma lei de proteção de dados que seguiu o modelo europeu no início e depois começou a olhar para alguns temas e o debate do Ocidente e pensar como de uma forma um pouco diferente, né? Regulações que têm sido colocadas como inéditas. Quando eu falo pessoas como eu não tenho esse discurso de precisamos estar em todo lugar. Não, galera, tem lugar que a gente é melhor a gente não estar. Mas, sim, pessoas como eu que sabem que determinadas plataformas deveriam ser abertas, por exemplo, não deveriam ser fechadas, não deveriam ser um negócio. Naruhodô Entrevista. Nina da Hora. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô. Este é o primeiro episódio da série Naruhodô Entrevista, onde conversaremos com cientistas brasileiras e brasileiros sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de estudos. E nossa convidada de estreia é ninguém mais que a hacker antirracista Nina da Hora. A Nina da Hora é a Ana Carolina das Neves Silva da Hora. Ela é bacharel em Ciências da Computação pela PUC do Rio, com experiências diversas ao longo da graduação. É formada no programa Apple Developer Academy na mesma universidade na qual experimentou o desenvolvimento de aplicativos com Machine Learning. Foi presidente do capítulo do IEEE, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, da universidade entre 2016 e 2020. Trabalhou por 2 anos no laboratório de pesquisa Cyberlabs, com pesquisa voltada para reconhecimento de imagens e voz. Atua como colunista de inteligência artificial e ética na MIT Technology Review Brasil.
Desde 2021 faz parte do grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV Rio, atuando com os temas de cibersegurança e justiça algorítmica. Em 2020 foi eleita uma das 100 mulheres pesquisadoras importantes no mundo na área de ética e inteligência artificial. Em 2021 foi listada como Forbes Under 30 pelo MIT. Em 2022, também o prêmio Sabia Award, pelo Departamento de Educação de Cambridge, pela pesquisa publicada ainda na graduação intitulada Racismo Algoritmo no Reconhecimento Facial. Em 2022, foi reconhecida pela Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro como uma das lideranças femininas em tecnologia na cidade, por meio do prêmio Nilce da Silveira. Prestou consultorias para Nações Unidas, Tribunal Superior Eleitoral, PNUD e Presidência do Governo Brasileiro, na qual integra o Conselho de Desenvolvimento Social, Sustentável e Econômico. Divulgadora científica nos projetos Computação Sem Caô, financiado pelo Serrapilheira de 2018 a 2020, e o Ogunhê Podcast. Fundou em 2020 o Instituto Da Hora, instituto de pesquisa focado em direitos digitais no Brasil. Atualmente, Nina é mestranda em visão computacional na Unicamp, sob orientação de Sandra Ávila. Vamos então para o nosso papo com a Nina Da Hora. Nina Da Hora, que prazer receber você aqui no Naruhodô. A gente não poderia estrear essa nova fase do Naruhodô de uma forma melhor. Eu te acompanho há muito tempo, desde que a internet era mato, sabe? Te acompanho naquela rede do passarinho azul, que todos nós vamos abandonar um dia, mas eu te acompanhava lá fortemente, assim, né? Assisti seus TEDx, então, assim, é realmente uma felicidade, uma honra ter você aqui com a gente, viu, Nina? Bom, salve, galera do Naruhodô, salve Ken, Altair, eu tô extremamente feliz, de verdade, assim, é um dos meus podcasts favoritos de ciência e tô bem contente de estar aqui participando. Pela primeira vez eu vou escutar minha voz em um podcast, porque geralmente eu não escuto, só porque é com vocês, então super obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece você ter aceitado. Nina, queria que você contasse desde o comecinho a sua história, assim, sabe? Onde você nasceu, sabe? Se você sabe com quantos centímetros, com que peso, e sabe, em que cidade, em que bairro. Mas, olha, eu não sei centímetros, peso, mas eu sei que eu nasci dormindo, tá? Minha mãe adora contar essa história. Todo mundo que tá lá em casa, toma café, come pizza, minha mãe conta. Eu nasci dormindo, tive que levar um tapinha do médico pra acordar. E aí, quando eu acordei, eu demorei ainda a chorar. Então, a minha mãe brinca que desde criança eu já tenho dificuldade de chorar, só fico rindo. Então, as pessoas precisam realmente entender que é desde o nascimento essa característica. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital. O hospital também, não vou lembrar o nome, já fechou. Mas eu me considero caxiense, tá? Eu me considero da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Que é onde você cresceu, assim, né? Foi onde eu cresci. E é onde está sua família também, né? Suas raízes estão lá, né? Minhas raízes estão lá, é isso. Minhas raízes estão lá. Divido um pouco com Salvador, Salvador e Ilha de Maré, mas minhas raízes assim, de criação estão em Duque de Caxias. Então eu me considero caxiense, de fato. Sempre estudei lá, só saí para a graduação. A partir da graduação acabei indo para outros lugares, mas é importante a galera saber assim, o carinho que eu tenho por Duque de Caxias e o respeito, né? Acho que tem muita coisa boa, não só na ciência, mas na cultura, no hip hop, assim, eu aprendi a gostar de música, arte, grafite, em Duque de Caxias, nas oficinas, tinha muito espaço público em Caxias, assim, né, de FATEC, essas techs da vida que tinham computadores disponíveis pra gente mexer, né, pra gente descobrir coisas. Então eu fui criada muito num lugar de que eu não tinha acesso dentro de casa, né? Eu sempre tive livros perto de mim, porque minha família é de professoras. Então, livros de papel, tá, galera, que tá escutando? Nada de Kindle, tá? Livros de papel. E os computadores, eles eram nesses espaços, né? Ou eu pagava R$2 na Lan House
para ficar 1 hora no computador, 1 hora no videogame. Então é interessante contar esse início para as pessoas entenderem que a minha construção com a tecnologia, ela começa com as tecnologias não digitais. É a realidade da quebrada, assim, né? É a realidade da quebrada, da favela, assim. Eu cresci no Corte 8, né? É engraçado. E quando eu falo isso, a galera fala assim, cara, mas o que é Corte 8? Eu falei, gente, eu não vou lembrar a história, assim. Vocês podem perguntar pra minha mãe. Minha mãe vai contar tudo de Duque de Caxias, mas assim, eu sempre tento valorizar isso, sabe? Porque tem gente que às vezes cresce e aí tem vergonha do passado, não gosta de contar, não gosta de compartilhar sobre, mas foi esse ambiente, um ambiente de acolhimento, tanto na família quanto entre alguns vizinhos, né? Não, a gente sempre tem vizinhos que que é melhor a gente deixar a porta fechada, mas eu tive bons vizinhos em algum momento da vida, bons amigos também de escola, que são os que eu mantenho até hoje, né? Nas escolas assim que eu passei, tive a oportunidade de fazer amizade com os professores que me acompanham até hoje, mandam mensagem para minha mãe quando eu sou muito ruim de responder mensagem, mas aí quando vocês mandaram mensagem eu respondi rapidinho, mas eu sou péssima. Respondeu mesmo, respondeu rapidinho. 5 minutos. Quando eu vi lá, eu falei, não, vou responder logo antes que eu esqueça. Ô, Nina, vem cá. Você tem irmãos, irmãs? Como é? Me conta a formação da sua família. Assim. Eu começo pelos cachorros, eu tenho muitos cachorros, né? Sempre fui criada com cachorro, casal de cachorro. Aí agora a gente tem 8 cachorros, mas aí, né, porque tem um lugar grande, 8 cachorros, né? Porque foi tendo ninguém. A gente falou assim, cara, vamos ter que organizar a vida para manter alimentação, veterinário, tudo. Sim. Então a gente organizou ali a família para ter os cachorros. Eu sou a mais velha de 2 irmãos, né? Um casal de irmãos. Minha mãe tem 3 filhos, mas eu tenho 2 irmãs fora do... Né, a família brasileira, né? O pai deles, né? Sim. Faz umas coisas assim, aí brotou 2 irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas. Tá. Eu sou criada, eu sempre falo que eu fui criada, né? E sou criada por 5 mulheres, né? Porque são minhas 3 tias, minha avó e minha mãe. Meu avô, que infelizmente já faleceu, ele fez o papel de pai, na verdade, né? Por muitos anos, tanto meu quanto dos meus irmãos. E tem uma parte que não é família de sangue, mas é família por ter ajudado muito a minha mãe na criação de 3 filhos enquanto ela estava trabalhando. Claro. Né? Então, além das minhas mães que eu citei, tem os amigos, que são os agregados, que conhecem desde que eu saí da barriga da minha mãe dormindo até agora que eu tô, sei lá, se eu apareço no TEDx, eles vão gravar e vão deixar registrado pra gente assistir juntos em algum momento. Então, a minha família tem essa parte também, tem os agregados aí que são parte toda mãe solo precisa dessa rede de apoio, assim, né? Pra conseguir seguir em frente, né? Que legal que você teve essa rede de apoio, assim. Você tava falando sobre raízes, né? Assim, eu tenho 2 raízes. Uma biológica, que é ter nascido numa cidade do Paraná, que é Maringá, que eu não tenho tanto orgulho hoje em dia, por motivos que sabemos, né? Mas eu cresci em Osasco, né? Que é tipo é uma área do subúrbio, né? Da Grande São Paulo, assim, que também tem uma quebrada super rica, assim, né? Politizada, tal. Né, era uma cidade de muitos metalúrgicos, né, onde a luta sindical começou, tal, né, era ABCD e Osasco, assim, né, tanto que o Partido dos Trabalhadores era muito forte até há pouco tempo atrás, assim, né, por conta disso, por conta dessas raízes, assim, e você tem razão, assim, eu tenho orgulho de ter crescido em Osasco, eu tenho certeza que hoje eu tenho uma leitura do mundo menos preconceituosa, né, e mais aberta e mais consciência dos privilégios, porque eu cresci lá, né, porque eu cresci em Osasco e estava muito perto de uma realidade bem menos privilegiada que a minha, assim, né. Mas você estava falando então dessa proximidade com a sua família, né, eu queria saber, assim, como é que se despertou esse seu fascínio
pela tecnologia, assim? Sempre que eu participo dessas entrevistas, eu fico pensando se em algum momento eu vou conseguir trazer a minha mãe para responder junto comigo essa pergunta. Por quê? Tem a minha versão e tem a versão dela. A versão dela é que eu comecei destruindo as coisas dentro de casa, né? Abrindo controle, abrindo rádio, abrindo os rádios, não sei se a nova geração teve acesso a isso, mas os rádios AM e FM, que eram coloridinhos, redondos. Eu abria muito minigame que eu comprava na feira, né? Muito Tamagotchi. Eu fui criada com Tamagotchi. Então eu comprava esses eletrônicos, ou eu ganhava esses eletrônicos e eu abria. E aí eu destruía porque eu não sabia montar de novo. A curiosidade... Aí foi nessa hora que você foi para engenharia de software e não para engenharia elétrica, é isso? Foi aí que eu já ia descobrindo assim, eu não sou muito boa com a mecânica, mas eu sou boa com a lógica. Essa é a versão da minha mãe. A versão da minha mãe é que ela volta e meia tinha que juntar eletrônicos dentro de casa, porque eu transformava tudo em lixo eletrônico. Certo. A minha versão é que não tinha outra possibilidade a não ser trabalhar ou pensar a tecnologia. Tá. Por quê? Né? Quando eu era mais nova, eu lia muitos livros clássicos que mais pessoas... nova ainda, né? Assim, porque vamos fazer um parênteses aqui. Nina, você tá com que idade agora, Nina? Gente, eu já tô com quase 30, tô com 28 anos. Estou com quase 30, meu Deus do céu. Eu nem lembro quando eu disse isso. Estou com quase 30. Mas voltando, então você era ainda mais jovem. Sim, eu era jovem, era mais jovem. E aí tinha os clássicos, né? Que Jorge Amado, 1984, Dom Casmurro. Eu não tinha maturidade para entender a complexidade desses livros. Nenhum de nós. Mas eu passava... acho que até hoje, gente. Nenhum de nós, assim. A gente lia porque caía no vestibular, né? Jorge Amado era mais legal. Jorge Amado era legal. Jorge Amado era mais legal. Agora, realmente, o resto eu lia porque caía no vestibular. Tanto que eu reli Dom Casmurro com quase 40 anos. Aí eu saquei. Entendeu? Aí eu saquei. Mas voltando. Não, e junto com as explicações do Twitter, fica ainda mais fácil, mais divertido ler esses clássicos hoje em dia, né? Tem as interpretações do Twitter ainda. Sim. Mas então... E dentro desses clássicos, tinha um livro, né? Teve um livro que veio junto com o sebo, minha mãe recebeu doação de livro. E aí veio um livro que se chama O Homem que Calculava. Né? É um livro Lembro do Malbatarran, sim. Do Malbatarran. Um clássico. Um clássico, exato. Aí eu comecei a ler ele, eu tinha 12 para 13 anos, e eu já estava aprendendo a programar na Lan House. Eu estava aprendendo a programar JavaScript. E aí eu comecei a ler o livro e falei, nossa! E assim, eu já gostava de matemática. Né? Só que a história me prendeu muito. Né? Outra cultura, personagens né, muito, muito diferente da nossa realidade aqui no Ocidente. Sem dúvida. Me chamou a atenção. Me chamou a atenção como que a imaginação estava sendo relacionada com a lógica. Né? Até então aqui a gente sempre separa a criatividade da lógica mais matemática. Então começou a me chamar muita atenção esse livro, e ao mesmo tempo que eu estava aprendendo programação, né, JavaScript nesses lugares, eu comecei a conversar com a minha mãe sobre a possibilidade de eu fazer um curso. Ela fazia um curso à noite, que era um curso do Office, né? Era um curso que, dentro dos programas gratuitos em Caxias, tinha um curso que era para capacitar as pessoas, né, do local ali, da comunidade, em programas Office para ou aumentar score para concurso, ou para conseguir um emprego e etc. E minha mãe fazia esse curso à noite. Eu falei, mãe, eu posso ir com a senhora para saber o que é? O que aconteceu é que eu me tornei monitora do curso. Para eu ficar quieta, o professor me puxou. Deu uma função, te deu uma função. Dá um job para essa menina, pelo amor de Deus. Assim. Que ela não sossega, não para de perguntar, dá uma coisa para ela fazer. E aí eu comecei a ajudar a galera, né, assim... pegava as coisas rápido, comecei a ajudar ali os mais velhos nessa função. Então aí eu já comecei a entender tecnologia digital, né? Comecei a não desassociar a criatividade da lógica matemática, e teve a influência da escola, né? Que era um período que a escola estava propondo aulas de matemática. Eu estudei em escola pública e escola privada. Nesse período eu estava em transição para a escola privada, porque eu ganhei uma bolsa de
esporte. Né? Para quem não acredita, eu joguei futsal, joguei handball. Foi um outro momento da minha vida, mas eu joguei. Eu acredito totalmente, assim. E devia ser boa ainda. Esse momento do esporte foi um momento bom. E aí a escola tava incentivando também feiras de ciência, né? E aí nas feiras de ciências eu sempre puxava para fazer algo com eletrônica, com um robozinho ou com algoritmos. Entendi. Então foi um período muito legal, porque eu tinha mais liberdade, assim, eu não estava limitada a um computador, não estava limitada a uma máquina, né? Quando eu pensava robótica, eu olhava para o que tinha na minha frente. O que dá para fazer com o que eu tenho em casa, com o que eu tenho na escola. Então foi muito essa inserção foi muito legal para mim. Assim, eu lembro com muito carinho desse período que minha mãe incentivou, minha família incentivou, os amigos que me zoavam. Hoje eles falam assim, nossa, amiga, viu, né? Deu certo, aí o que... Uhum. Mas na época eles ficavam me zoando. Pô, Nina, que coisa chata esse desenho que você tá vendo, que coisa chata esse livro que você tá lendo. Mas enfim, de certa forma eles me incentivaram, né? Fazendo Entendi. É a revolta dos nerds, é isso? A revolta dos nerds. Ô, Nina, você é uma estudiosa, assim, né? Você não para de estudar. Entrem no Lattes da Nina. É uma coisa assustadora para uma pessoa que não tem nem 30 anos de idade, assim, sabe? A quantidade de artigos publicados, sabe? De áreas que ela já explorou, né? Como é que isso se deu, assim? Você tinha isso na cabeça, assim? Eu vou ser uma pesquisadora? Como é que foi isso? Assim? Quando eu estava nessa fase da adolescência, eu assisti alguns desenhos que mexiam muito com o meu imaginário. E eu gosto de contar isso porque tem uma quebra depois, né, do que eu acreditava ser, né, cientista e a ideia que eu tinha de pesquisadora para o que eu tento exercer hoje. Né? Então, eu assisti muito laboratório de Dexter, então eu imaginava, em algum momento eu vou explodir um laboratório. Eu assistia muito Meninas Superpoderosas, eu assistia Super Choque, né? Então eu lia muitos quadrinhos, né? Então, quando o Miles Morales surgiu, eu já tinha visto ele em quadrinhos no passado, né? Quando o X-Men começou a trazer mais a Tempestade, começou a trazer mais personagens negros, eu já tinha visto eles no passado. Certo. Então eu tinha muito esse imaginário do entretenimento, né? Do que eles colocavam como cientistas, e sempre colocava de uma forma muito egocêntrica, não mudou nada hoje, mas esse eu acho que é um outro tema, Depois a gente pode entrar nesse, mas continue. E aí, junto com isso, eu comecei a assistir programas que mostravam o que era a universidade, né? Então, o que poderia ser a universidade, essa vida universitária. Porque eu sempre tive a ideia de cientista, de fazer ciência atrelada à universidade, mas não necessariamente o conhecimento atrelado à universidade. É difícil de explicar. Então, assim, a figura do cientista, eu estava muito ali enraizado com o laboratório. Certo. Mas obter conhecimento e compartilhar conhecimento estava muito fora desse universo para mim. Certo. Sabe? Eu poderia... Era como se fossem coisas separadas, assim, fazer ciência e pesquisar. E pesquisar, exatamente. Era bem separado. E quando eu estava no processo de pensar o curso, eu comecei a ficar muito ansiosa, para além do vestibular e do Enem, mas ansiosa também por não ver muitas pessoas negras na tecnologia. Pelo menos eu não tinha acesso a isso. Sim. A materiais que exploravam, né, e que compartilhavam sobre isso. E foi o período que eu comecei um diário. Então, de 15 para 16 anos... 15 anos eu escolhi não ter festa de 15 anos, é uma coisa que minha mãe até hoje fala. Alguém vai dar um neto pra ela, uma neta pra ela que vai querer fazer festa de 15 anos. Porque eu quis um kit Arduino. Uma menina que troca a festa de debutante por um kit Arduino não quer guerra com ninguém. Só que isso... É o que eu quero até hoje. Eu me meto em treta só porque eu quero estudar. Só por isso. Mas aí elas me deram, eu comecei a explorar esse universo. Sempre tentando associar eletrônica e software, né? E aí eu comecei a fazer uma lista dos cursos e, em paralelo a isso, eu comecei a fazer um diário. Eu comecei a encontrar, pesquisando. A verdade é que eu pesquisei no Google e em jornais impressos. Para a geração que nunca pegou um jornal impresso. Assim, eu cheguei a pegar, eu vi essa fase, eu vivi essa
base de procurar os jornais de universidade, os jornais da cidade, os jornais da Fiocruz, né? Teve um período que a Fiocruz tinha jornais ou revistinha, né? Quadrinhos que eram feitos dessas instituições que traziam referências a pesquisadoras e pesquisadores negros. Certo. Então eu conheci André Rebouças, eu conheci Catemari Rosa, que hoje é minha amiga, eu conheci nesse período também a Caterine do filme da Estrelas Além do Tempo. Entendeu? Assim, então eu sabia, tinha as histórias sempre pequenininhas sobre elas, sabe? Nessas revistas, nesses locais que eu estava procurando. E aí uma me chamou muita atenção, junto com essas todas, que foi a Enedina Alves, que ela foi a primeira engenheira a se formar no Brasil do Paraná, né, na engenharia civil. E eu lembro muito bem que tinha só um recorte dela no jornal, um parágrafo muito pequenininho, tá? Falando sobre a história dela muito rapidamente. E eu assim, gente, por que ninguém, né, falou mais dessa... Ela foi a primeira engenheira a se formar, teve uma carreira na Universidade Federal do Paraná, sabe? Teve contribuições para a engenharia civil, assim como os outros que eu citei, cada um nas suas áreas. Matemática, engenharia. E que estavam invisibilizados, assim, né? Invisibilizados. Eu não tinha acesso a eles nem na escola, sabe? E aí eu comecei assim, era um misto de raiva com ansiedade, com tristeza, de eu ter descoberto eles. Na minha cabeça era muito tarde, porque eu já estava indo para o vestibular e o Enem. Então eu decidi escrever, eu mantenho essa escrita, hoje devem ter 400 e alguma coisa, né, 400 e algo assim de cientista escrito no caderno mesmo, né, nos cadernos. É mesmo? Eu mantenho. E em 2020 eu transformei no podcast, que é o O Bonito. Certo. Né, e aí esse período para mim é importante contextualizar, porque aí dá para entender porque eu tenho um posicionamento de não abrir mão do conhecimento que eu estou adquirindo na tecnologia, não abrir mão de que ele seja usado para eu tentar mitigar o racismo de alguma forma. Assim, eu não vou conseguir acabar com ele, não é minha responsabilidade, eu já sei disso, já tenho literatura suficiente para saber como que nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade negra, podemos nos proteger para mitigar. Só que realmente, nesse período que eu vivi isso, quando eu entrei na universidade, eu tomei um choque. Primeiro, né, o choque de que era realmente tudo que eu já tinha, que eu já tinha visto na televisão. Eram muitas pessoas brancas, eram muitos homens brancos na minha área, né, na ciência da computação, e que eu encontrei uma universidade muito desunida. E isso me chocou muito, assim. Desunida em que sentido, assim? Olha, como que eu posso explicar? Eu falei isso na minha primeira entrevista de bolsa de pesquisa na universidade. Eles me perguntaram qual foi a minha maior desilusão. E aí eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu falei assim, a minha maior desilusão está sendo a universidade. Porque eu entrei numa universidade muito animada para as descobertas e achando que ia ter um crossover entre as áreas. Um ambiente de troca, sim. Isso, um ambiente de troca. E, cara, é um ambiente desunido, assim, você não... a liberdade de ir e vir entre uma disciplina e outra para fazer a troca, para não desmerecer uma área em relação à outra. Professores que só traziam como exemplos pessoas parecidas com eles mesmos. E eu, assim, cara, que louco, né? A gente parece que eu ainda tô na escola, parece que eu ainda tô vivendo então pra mim foi esse choque. Quer dizer, você percebia, assim, mentes fechadas. Isso. E, ao mesmo tempo, muita vaidade, né? Muita vaidade. Nossa, assim, tem uma coisa que eu consegui manter, mesmo em meio a essa vaidade toda, que é a liberdade de errar na ciência. Assim, é muito surreal o fato da gente não conseguir dar 2 passos para trás e falar assim, galera, errei aqui nesse experimento, errei nisso aqui, errei... Pô, mas eu vou refazer, eu vou tentar refazer, vou por um outro caminho, porque, sei lá, pra mim isso é ciência, né? Sim. Posso ter uma perspectiva... O erro faz parte da evolução, inclusive, né? Do pensamento, do conhecimento, né? A gente vive numa sociedade que só vangloria o dito sucesso, né? O dito... Né? Acho que a gente está no momento para a gente começar a repensar os critérios do que é sucesso e do que não é, né? Sim. Sim. Ô, Nina, você teve essa desilusão na universidade, né? Mas continuou estudando. E aí eu pesquei algumas coisas assim, né? Que são áreas que te interessam, assim, né? Tem a justiça algorítmica.
né? E coisas relacionadas. Tem o termo hacker antirracista, que é um termo que você às vezes usa para se definir, né? Quando você tem que se definir de maneira curta, né? Você fala bastante sobre privacidade de dados, sobre inteligência artificial, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá? Mas antes, eu queria só chamar essa atenção, né? Você não teve referências de pessoas negras para se mirar, e aí você teve que ir atrás disso, né? E agora que você tem tudo isso anotado, assim, você pensa em transformar isso num livro, É claro, tem o podcast também, né? Mas eu acho que você acabou criando um tesouro, né? Que pode ser muito útil para as novas gerações de meninas e meninos negros que podem ter a referência que você não teve, né? Eu penso muito nisso, assim... O tempo, apesar de eu ser da hora, apesar do meu sobrenome ser da hora de verdade, é uma coisa que eu corro muito. É da hora de verdade, viu, gente? É da hora de verdade. O Nina vem de Ana Carolina, agora o da hora é do RG. É de verdade. Cara, o que apesar de eu ter o sobrenome da hora, eu sempre tô correndo atrás do tempo, porque hoje ele é muito difícil, né, pra mim. Eu entendo. Mas eu penso não só em livros, mas em outros formatos, assim, de dados, assim, de conteúdo. Não só para inspirar a galera que tá chegando, ou a galera mais velha também, sabe, que tá em transição de carreira, sei lá, assim. Sim. Acho que a gente tem um choque de gerações diários e que a gente precisa aproveitar isso da melhor forma. Mas eu penso, verdade, principalmente em documentar e na escrita, porque nós, assim, acho que pelo menos o que eu tenho experienciado até agora na comunidade negra do Ocidente, e o que eu tive a oportunidade de conhecer da história do continente africano, nós temos muito conhecimento compartilhado de forma oral, né? A gente tem essa coisa da voz, da escuta muito forte. E apagaram muitos documentos que nós fizemos ao longo da história. Tá? Sim, muitos claro. foram queimados, muitos foram perdidos, muitos foram roubados. Então a escrita para mim é muito importante. E eu gosto de fazer ela assim tendo o respeito desse tempo. Então, realmente, eu penso não só de contar a história desses cientistas que se misturam entre cientistas que estão no continente africano, cientistas aqui do Brasil, cientistas de outros países da diáspora, mas também penso muito nas ilustrações. A imagem é muito importante, principalmente para as crianças. Assim, sabe, elas visualizarem essas pessoas. E, de alguma forma, eu penso muito em tentar contar a história de cientistas que estão vivos ainda também. Que é uma forma de homenagear em vida. Eu acho que é importante. Sim. Então, eu penso, sim, o tempo que me falta, mas acho que aos poucos aí, em algum momento, eu não sou muito boa de marketing. Então, pode ser que, sei lá, daqui a um ano eu só solte assim, galera, vai sair um livro. Entendi. Olha, modéstia à parte, eu sou bom, tá? Então, conta comigo, qualquer ajuda que você precisar. Perfeito. E já me veio à mente, quando você tava falando, já me veio à mente um super trunfo de cientistas negras e negros. Aí, cara, pronto. Pra criançada, sabe, se interessar, né? Mas, vamos lá. Eu queria começar perguntando por que hacker antirracista? Massa. Hacker antirracista, assim, tenta quebrar um pouco essa ideia de, primeiro, hacker é só homem, né? São só homens. E quebrar um pouco essa ideia que o Hollywood colocou na cabeça das pessoas de que hacker tá só hackeando banco, hackeando Facebook e digitando rápido, né? A gente trabalha muito, a gente digita pouco rápido, tá? A gente é, às vezes, muito preguiçoso, a gente usa papel e caneta, a gente faz muito cálculo, só que a gente tenta pensar, né? E aí vem esse nome hacker, para você descreve uma pessoa que ela tenta quebrar padrões na sociedade. Ou descentralizar um conhecimento, um poder, ou conseguir realmente alterar o curso daquele padrão que já está estabelecido. Então, isso de forma geral. Para a tecnologia, na computação, a gente tem determinadas subdefinições. Alguns usam para proteção de dados, proteção digital, segurança digital. Outros alinham a ética, né? Então, o hacker ético, como que você pensa estruturas e modelos que respeitem um grupo na sociedade, que tente, de alguma forma, trazer a diversidade para dentro da segurança digital. Então, tem essas subdefinições.
e tem a parte mais técnica, que é o que eu gosto de encaixar o hacker antirracista. Certo. Então, as habilidades mais técnicas, de que você pode tentar recuperar um site do movimento negro que foi derrubado, que você pode tentar pensar ferramentas para proteger pessoas negras em manifestações, Sim. que você pode pensar ferramentas que possam proteger ativistas que estão lutando contra o racismo ambiental. Uhum. Você pode pensar em ferramentas que elas podem fazer uma varredura nos celulares de pessoas ligadas a algum tipo de manifestação contra o sistema, ou sei lá, contra um governo ditador. Como que você pode fazer a varredura para saber se essa pessoa está sendo monitorada ou não. Tá. Então, essas partes técnicas que eu encaixo mais o hacker antirracista. Então, assim, ser hacker antirracista é usar essas habilidades mais técnicas para tentar proteger uma parte da sociedade, um grupo na sociedade. Aí, no meu caso, eu realmente tenho esse direcionamento para as pessoas negras. E aí tem esses projetos, né? Essas tarefas que a gente faz assim, quando eu falo a gente, porque realmente tem muitas pessoas que podem não se denominar hacker antirracista, mas que fazem isso. Sim. E que não é para ganhar visibilidade, é simplesmente para tentar realmente sobreviver, né? É isso. Para sobreviver e proteger os seus. É isso aí. Então, o conceito de hacker antirracista conversa diretamente com as 3 grandes áreas de pesquisa sua, né? Justiça algorítmica, defesa cibernética e tecnologia cívica. Né? Me fala um pouquinho sobre esses termos. Assim, eu confesso que é a primeira vez que eu ouço esses 3 termos, tá? Justiça algorítmica, defesa cibernética e tecnologia cívica. Eu não sei nem separar uma coisa da outra, porque para mim elas estão meio entranhadas entre si. Assim. Não, acho que uma das partes mais legais do meu trabalho. De alguma forma, não sei como, isso eu não vou conseguir responder para vocês, como eu consegui alinhar as 3 áreas, mas assim... Justiça algorítmica ainda é uma área em construção, né? Até sempre começo falando isso, porque tem pessoas que estão construindo essas áreas de outras perspectivas, né? Até para entender a noção de justiça, né? E aí eu fui procurar, tenho procurado esse conhecimento na ciência política, né? Fiz uma aula como ouvinte e depois fiquei amiga da galera que olha a justiça de uma perspectiva da teoria de Rawls, que aí, sei lá, se tiver outra pergunta eu explico rápido pra galera o que é, né? Mas dentro das minhas limitações enquanto cientista da computação. Então eu fiz essa aula, fiquei amiga de pessoas que me indicaram, recomendaram estudos que eu pudesse entender a noção de justiça que é aplicada no Ocidente. Tá? Então é importante eu trazer essa perspectiva. Que tem esse recorte. Tem esse recorte. E que eu pretendo, no futuro, num doutorado, conseguir fazer um recorte fora do Ocidente. Mas isso aí vai demorar, o doutorado demora, construção de conhecimento. Quando eu falo junto, essa noção de justiça com o algoritmo, é justamente a tentativa de você conseguir fazer com que uma tomada de decisão automatizada não possa proibir uma pessoa de viver. Certo. É como se eu estivesse tentando fazer com que tecnologias que são pensadas para tentar diminuir a liberdade do outro, tentar diminuir a possibilidade da equidade na sociedade, eu tivesse que fazer um processo inverso, hackear ela, para que ela, de fato, possa contribuir para a justiça ou equidade. Então, a justiça algorítmica, como ela está em construção, ela precisa de cientistas da computação, de economistas, advogados, cientistas sociais, cientistas políticos, filósofos, comunicadores, professores. Então, assim, precisa dessas áreas trabalhando em conjunto, assim como outras que eu não coloquei aqui, para a gente conseguir pensar categorias, tá, legais, que a gente, aí por isso que traz a galera do direito, categorias legais, que a gente possa fundamentar isso, de fato, na organização da sociedade, mas ao mesmo tempo possa gerar conhecimento que não seja um conhecimento, como é que eu posso colocar? Não seja um conhecimento tido como padronizado. Então, assim, se eu tenho acesso a uma ferramenta de tradução e eu tenho acesso à tecnologia que constrói essa ferramenta de tradução, tá? E eu faço parte de um povo que está sendo dizimado e a gente sabe que
parte da colonização começa pela você tentar dizimar a língua de um povo, né? Claro. Você mata a língua, você mata uma boa parte da identidade daquele povo. Exatamente. E aí, se eu tenho acesso a essa tecnologia e faço parte desse povo, o que eu consigo fazer com o conhecimento que eu tenho? Eu consigo pensar essa tecnologia de uma forma diferente, como que ela vai memorizar, como que ela pode fazer a tradução do idioma que está sendo implementado na colonização para o idioma que estão tentando tirar do meu povo. Entendi. E tem exemplos disso já. A gente tem alguns exemplos como NLP Gana, né, o nome da ferramenta, que você faz tradução do inglês para dialetos ganeses. Certo. Né, e isso foi pensado por cientistas de Gana. Então, a justiça algorítmica traz esse lugar que não é só ligado à justiça, segurança pública, né, que geralmente sim. nós conectamos a isso. Tá? Claro, o conceito de justiça é muito mais amplo que isso, assim, né? Exatamente. O jurista é só um dos pontos de vista, assim, né? Tem o ponto de vista filosófico, sociológico, né? Enfim. E então essas 3 áreas, elas se conectam, assim, para você? Se conectam, porque quando eu falo de defesa cibernética, eu estou falando de práticas que visam proteger cidadãos na sociedade. Só que aí, eu não estou falando só de cidadãos comuns, eu estou falando já no âmbito de governo, vamos colocar assim. Tá. Então, a defesa cibernética, ela tá ligada a essa proteção, a essas práticas, mas essas práticas precisam estar... Elas precisam... É num nível mais institucional, assim? É um meio mais institucional. Uhum. É um meio mais institucional. Certo. Porque aí você consegue proteger a sociedade como um todo, porque é esse meio institucional que tem esse acesso. E tecnologia cívica? Tecnologia cívica, que é vamos dizer assim, é o queridinho da galera do software livre, porque toda vez que nós pensamos ferramentas colaborativas ou ferramentas cívicas, a galera do movimento de software livre se engaja muito, né? Então, são tecnologias que, na sua essência, é um convite para a participação de qualquer pessoa que queira contribuir na construção e desenvolvimento de uma tecnologia ou melhoria de uma tecnologia, né? Geralmente, a licença ou a forma que você constrói é aberta, né? É gratuita, e é um conhecimento que precisa estar sendo sempre engajado, tá? Precisa ser de forma colaborativa. Um exemplo de tecnologia cívica aqui no Brasil, eu até, né, a vantagem de você estar gravando no computador é que você já tem uma cola aqui, que é a galera do Operação Serenata do Amor. Sim. A Operação Serenata do Amor, que é um projeto aberto, né, que usa ciência de dados, né, as mesmas tecnologias que aí grandes corporações usam, e eu até procurei olhar mesmo no site que eles gostam de fazer essa comparação para poder fiscalizar gastos públicos. Só que é um projeto aberto, sabe? Assim, você pode, inclusive, aprender a programar, aprender sobre ciência de dados, participando de projetos assim. Então, as tecnologias cívicas é como se fosse A parte da defesa cibernética é muito institucional. E aí você olha do ponto de vista institucional, mas você também tem como olhar do ponto de vista não institucional. E aí a grande... Do cidadão mesmo. Do cidadão mesmo, exato. O cidadão colocando a mão na massa, o cidadão gerando as provocações, os questionamentos que o institucional precisa responder, né, da melhor forma possível. Então, a Operação Serenata de Amor eu sempre gosto de citar, porque realmente faz muita diferença a fiscalização de gastos públicos e como que nós podemos compartilhar essa informação de forma acessível. Um outro exemplo de ferramenta de tecnologia cívica é o querido diário da Open Knowledge Brasil, né? A galera da Open Knowledge Brasil que, cara, trabalha pra caramba, assim, eu fico vendo, eu falo assim, eu trabalho, mas eles trabalham muito, assim, para manter a sociedade civil e a democracia digital. E o querido diário, assim, como que eu posso explicar o querido diário? Uma responsabilidade, porque eu conheço as pessoas que pensaram e que constroem o projeto. Mas é um projeto que ele tem o objetivo de liberar conteúdos dos diários oficiais dos municípios brasileiros de forma acessível para aproximar a galera, né, local, os cidadãos daquela comunidade, daquela cidade, do que está sendo feito
pelos seus governantes. Então aí você ganha informação para você votar melhor, para questionar, para reivindicar melhorias, né? Então, os 2 projetos que eu estou citando aqui exemplificam muito da tecnologia cívica. Não é só uma ferramenta colaborativa, você precisa que ela seja construtiva, sabe? Você precisa que as pessoas utilizem. E que busque essa incidência política. É isso aí. Né? Tem a busca da incidência política. Exatamente. Entendi. Ô, Nina, numa das palestras ou entrevistas que eu vi sua, você falou, ou até em mais de um lugar, você já falou que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Mas na prática, a gente já está vendo, não exatamente uma substituição, mas a gente já está vendo um impacto da inteligência artificial na empregabilidade das pessoas, né? Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre o seu ponto de vista acerca da inteligência artificial. Acho que a gente vai até o final do programa falando disso. Não pode, porque eu tenho vários outros temas aqui para falar com você. Eu me perco nesse tema, viu? Mas olha, eu vou começar de uma forma diferente que eu geralmente começo, né? Eu começo falando para as pessoas que realmente não acreditam na substituição, mas eu comecei a perceber que talvez fique melhor para a galera entender quando eu falo isso, para não achar que é uma tentativa de esconder algo. A Nina tá escondendo, né? Tá tentando... A gente... Tá passando pano para a inteligência. Pra galera não achar isso, eu vou começar de uma outra forma. Eu realmente visualizo que o impacto que está acontecendo a partir do uso dessas ferramentas está sendo provocado por quem tem acesso e por quem toma a decisão da forma que essa tecnologia vai ser compartilhada e desenvolvida, né? E aí, justo. Preciso trazer os seres humanos para essa conversa, porque uma das coisas que eu tenho pensado muito no mestrado é a nossa dificuldade, né, de conseguir explicar para as pessoas o que a inteligência artificial não é um indivíduo, não é uma entidade, não está, nesse momento, pelo menos, tomando decisões complexas, sem ter acesso a uma instrução do ser humano, sem ter acesso a dados que seres humanos criaram, né? Então, assim, é importante para quem está trabalhando com isso tentar fazer um esforço para explicar isso de uma forma mais acessível, porque senão a gente cria essa ideia de que não existem pessoas por detrás desse desenvolvimento. Então, eu começaria respondendo essa pergunta que você trouxe, a reflexão que você fez também, dizendo que essas trocas, elas estão sendo feitas por pessoas que têm poder. É porque pode, assim. Por que você tira, sei lá, vou dar o exemplo mais bobo. Por que você tira o verificado das pessoas? Porque você pode. A questão da tecnologia, esse debate da tecnologia hoje, né, no Ocidente, é porque tem poucas pessoas que podem alterar o rumo da tecnologia. Essa é a grande questão. Tem poucas pessoas que têm acesso a um poder de alterar como essas tecnologias vão ser utilizadas. E aí a inteligência artificial, eu tenho muitas ressalvas em relação à palavra inteligência nesse uso. E aí, vocês já discutiram isso em alguns episódios do Narrador, de aprendizagem. E eu lembro que em um desses episódios, que eu não vou lembrar agora o número, que eles estavam falando de aprendizagem, né, que uma das principais diferenças do machine learning para o nosso cérebro, ou melhor, da rede neural para o nosso cérebro, era justamente que o fato da rede neural precisar aprender por reforço mesmo, exaustão. Ela precisa ficar trabalhando, coletando muitos dados, processo sem parar. E nós, seres humanos, aprendemos nas pausas. Então, eu lembro que vocês trouxeram, inclusive, artigos sobre isso, nesse debate. Eu até compartilhei isso com uns amigos. E que é realmente uma forma muito acessível de explicar para as pessoas. De que essa pequena diferença, dentro desses exemplos que vocês trouxeram, eu fiquei pensando em outros. Nós ainda não descobrimos, né, não temos acesso à totalidade do funcionamento do nosso cérebro. Não temos acesso a isso. Os neurocientistas já disseram isso. Longe disso, na verdade. Né? Estamos muito longe disso. Dizer, né, que uma máquina consegue simular complexidade do ser humano me deixa preocupada. Ela está conseguindo simular tarefas que realmente foram
pensadas no período da Revolução Industrial, que são tarefas de repetição. E aí se encaixa exatamente com o que você está discutindo também nesse episódio. Então, por isso que eu tenho... Só desculpa te interromper, né? Mas assim, o ChatGPT, que é a tecnologia que está mais acessível para todo mundo, assim, né? As pessoas têm contato com o resultado dele, né? E aí acabam ficando fascinadas, né? E como a gente acaba sempre tendo a tendência de personificar tudo, né? A gente enxerga meio que um robô. Um robô foi lá e fez isso. Né? Quando na verdade a gente está falando de um mecanismo matemático, né? Um mecanismo matemático, né? Que tenta encontrar qual é a palavra mais provável de vir depois da outra, né? Assim, talvez se as pessoas soubessem exatamente o que um chat GPT faz, né? Talvez elas teriam um senso crítico maior, assim, né, sobre as coisas. Sim, eu concordo. Eu advogo muito para que a gente consiga explicar essas tecnologias de uma forma que as pessoas possam criticá-las. Porque Agora, isso é um problema. Esse caminho é um problema quando a gente fala de redes sociais que tomam, né, um tempo absurdo das pessoas e o algoritmo é uma caixa preta. Exatamente. É uma caixa preta porque eles, logo que visualizaram que o algoritmo na sua categoria mais complexa, né? Porque o algoritmo básico é como se fosse uma receita de bolo, né? Você tem a instrução, você sabe o que fazer com aquilo ali, ele vai gerar um resultado. É isso. Agora, você pode dizer que uma equação de primeiro grau é um algoritmo simples, assim? Exatamente. Porque você tem a entrada ali, o processamento ali e o resultado. É isso. Certo. É um ótimo exemplo para isso. Função é um ótimo exemplo para exemplificar o algoritmo. O algoritmo mais complexo que isso, ele depende de dados. Ele já vai depender ali de uma tentativa de simular contextos reais. E aí, por isso que ele depende de dados, tanto em dados de tempo real, como também podem ser dados que não necessariamente, né, estão atualizados para gerar os resultados. Então, eles se aproveitaram e entenderam que isso, de alguma forma, engajava as pessoas a querer utilizar mais, a querer tentar descobrir mais sobre essa ferramenta, e já colocaram como parte do seu modelo de negócio. Sabendo que tem a proteção da propriedade intelectual, né, que é um grande debate, sempre foi um debate, tanto na ciência como também na indústria. Entendi. Então, a caixa preta, na verdade, não é necessariamente não é somente por conta dos especialistas que têm esse conhecimento mais, né, específico. Na minha perspectiva, é principalmente e majoritariamente por conta dessa visão de que você precisa estar associado ao modelo de negócio e que você não pode abrir, nem documentar de forma transparente o que acontece quando você faz um post no Twitter. Assim, como que o meu post numa rede social como o Twitter, ele começa a ser associado por outros posts que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas que vai engajar como assunto do momento. Como que durante as eleições, durante um momento mais tenso de política para qualquer país, você consegue associar políticos que pensam de forma diferente e deixam as pessoas confusas. Então, essas associações em plataformas específicas é o que é caixa preta. Por quê? Quem é estudioso da área vai saber como essas associações funcionam na prática, né? Como você bem colocou. Tem os métodos estatísticos, tem os métodos matemáticos mais ligados à probabilidade, e você faz as associações ali para tentar as previsões, para tentar alcançar previsões que vão fazer sentido para pessoas na sociedade. Então, assim, imagina você pegar isso, que é um conhecimento aberto, tá? A gente tem muito conhecimento aberto sobre esses usos, essas construções, e fechar em contextos específicos. Então, eu pego o conceito de rede neural, e aí eu vou evoluir ele na pesquisa, seja dentro do setor privado, seja na academia, e aí quando eu ver que ele vai me dar dinheiro, eu vou fechar o que é mais importante, que é a associação que vai determinar por que as pessoas estão utilizando tanto aquela ferramenta. Entendi. Agora, num sistema capitalista, se a gente
não tiver políticas públicas muito fortes, né, a gente está vivendo uma sociedade em que as empresas têm poder de Estado. Né? E quando a gente fala dessas empresas globais, né, das big techs, a gente está falando de estados sem fronteira. Sim. O que você acha que é urgente, sob o ponto de vista de políticas públicas, para a gente se proteger, onipresença, né, das big techs, né, tanto sob o ponto de vista de privacidade de dados, quanto sob o ponto de vista de manipulação mesmo, assim, né? Porque, veja, assim, eu sou da época. eu sou da época, quando começa assim já é velho, né? Eu sou da época em que você tinha um editor humano que decidia o que era importante para as pessoas saberem, né? Hoje, quem decide o que é importante as pessoas saberem é um algoritmo. Exato. Né? E isso é que forma a opinião das pessoas, né? Enfim, né? É o que vai fazer elas considerarem aquela resposta correta para uma determinada pergunta, né? E isso vale para o Google, vale para o ChatGPT, vale esqueci o nome das outras inteligências artificiais aí, mas tá todo mundo atrás da sua, né? Então, o que a gente precisa ter de políticas públicas? O que você acha que é urgente em políticas públicas para a gente se proteger disso, assim? Desse futuro distópico, assim. Nessa cultura de vigilância, né? Assim, às vezes eu evito usar essas palavras para não assustar as pessoas de cara, mas não tem como, assim. Política pública contra a vigilância mesmo, né? Contra esse movimento de as pessoas não conseguirem ter direito à privacidade, né? Vamos colocar assim. Olha, essa pergunta é a mais difícil, assim, até agora. Tem muita coisa, mas eu considero urgente, dado o contexto... Aí eu vou fazer o recorte para o Brasil. O contexto do Brasil de estar sempre sendo colocado como um laboratório de teste, né, dessas tecnologias, dessas grandes empresas. E junto com isso, a desigualdade diversa que nós temos, né, a desigualdade diversa que nós temos no Brasil, mas que, nesse contexto, o que, ao meu ver, tem mais impacto é a desigualdade na educação. Porque aí se aproveita desse já projeto que foi feito no Brasil e que continua, de manter a desigualdade na nossa educação, seja digital, seja não digital, básica ou universitária, e aí você consegue manipular as pessoas, né, o seu imaginário, como que elas vão responder ao uso dessas ferramentas. Então, acho que, dado esse contexto, eu acho que é super importante, nesse momento, a gente conseguir estabelecer limites claros sobre coleta de dados, tá? E esses limites claros, eles não são só... tem uma documentação no termo de privacidade, está explicando o que eu vou fazer com seus dados. Não. Eu estou dizendo de que eles precisam ser responsabilizados sobre coletas indevidas, porque não basta só colocar no termo de privacidade o que está sendo coletado, tá? Porque eu vou fazer o que com essa informação? Se eu não tive acesso a ela até agora para refletir sobre isso, tá? Se eu já não tenho muito acesso a conteúdos que possam me fazer refletir sobre isso, qual é o efeito que vai surtir em mim? Então eu penso muito nas pessoas que fazem parte dos milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à educação básica, que não têm acesso à alimentação básica e que na hora que vê uma rede social, ele quer se divertir, ele quer olhar vídeo de cachorro, vídeo de gatinho, quer ser influencer. Então, assim, eu não culpo as pessoas que estão nesse contexto, porque elas vêm como alternativa, de fato, a toda a escassez que estão passando no dia a dia. Então, eu realmente... E mesmo quando elas se expõem mais, né, sei lá, posta foto do filho, vídeo de não sei quem, nananã, é uma forma de se sentir um cidadão incluído. Exato. Né? Exatamente. Né? E eu fico pensando assim, o capitalismo é muito perfeito mesmo, né? Mas assim, essa parte das big techs, né? Assim, parece que os termos e condições, eles são só textões para proteger as plataformas, né? E de se aproveitar dessa necessidade humana de ser visto, de ser percebido. Assim, é muito difícil, né, você falar assim, não, eu não vou participar de rede social nenhuma, né? Assim, ok, então se você não precisa de trabalho, você não precisa de networking, né?
Talvez você consiga, né? No final das contas é isso. No final das contas, se você já é um privilegiado sob o ponto de vista financeiro, você depende menos, né, dessas ferramentas, assim. É uma discussão, né, que vai longe, né, Nina? Vai muito longe e ela, como que eu posso dizer, além dela ir longe, muitas vezes ela vai rápido demais, porque a gente tem que pensar não só no emergente, mas no que vai dar certo no momento. E assim, é tão difícil pensar isso quando as nossas referências ainda são referências de países que já têm a sua hegemonia estabelecida, né? Eu gosto de falar que o Ocidente deu muito errado, cara. Assim, tem gente que fala de mim, mas assim, nossa, o Ocidente deu muito errado, assim. Nós fizemos avanços, mas nossa, tá colapsando real, assim. O capitalismo tá colapsando, a gente tá. Acho que o capitalismo está colapsando há muito tempo, só que tem muito lucro sendo compartilhado, então a gente meio que fica escondido, fica tudo meio escondido e de repente tudo aparece, aí esconde de novo, aparece, esconde de novo. Mas enquanto ficarmos nessa estrutura de olharmos só pra gente, né? A gente fica olhando para os países que não são nossos vizinhos, mas que aparentam ser nossos parceiros, nossos aliados, né? Nem gosto de usar esse termo, mas nossos aliados, que estão ali só prestando atenção em tudo que o Brasil pode proporcionar, diversidade, parará, parará, parará. Nós ficamos olhando só para esses lugares e não conseguimos pensar realmente, pelo menos tentar pensar de forma diferente deles, né? Então eu vejo muitas pessoas olhando, por exemplo, para o debate de regulação, tá olhando só para a Europa, a União Europeia, e eu tô tipo assim, gente, e aí não pode falar da China, não fala da China não, porque a China é democracia. Galera, sabemos todas as complexidades da China em contextos históricos, mas não tem como negar que realmente a China está conseguindo pelo menos entender a regulação de um ponto de vista corporação. E ela não está responsabilizando algoritmos, ela está responsabilizando corporações, né? Responsabilizar empresas, e não só empresas, mas quem realmente está coletando os dados, como também tem pensado, né, e tem conseguido implementar regulações relacionadas aos algoritmos. Então, assim, essas provocações. E aqui, gente, vamos lá. Existe um debate histórico sobre países asiáticos, existe um debate atual, existe o debate do passado, e nós não podemos ficar presos ao debate do passado somente, porque senão a gente não consegue visualizar a evolução desses países, nessas construções, e, inegavelmente, as contribuições que eles têm feito para a tecnologia. Dito isso, vocês vão me ouvir, vocês estão ouvindo a Nina da Hora como cientista da computação e não coloque um recorte, apesar de realmente eu parecer, não coloque um recorte que limite você de expandir aí o seu conhecimento e etc. Então, olhar para esses países, olhar para a China, na verdade, dentro desse continente, você vai ver como ela pegou alguns de surpresa, porque ninguém estava imaginando, né? Foi muito inusitado a China, de fato, já de provocar uma repercussão global, de adotar uma lei de proteção de dados que seguiu o modelo europeu no início e depois começou a olhar para alguns temas e o debate do Ocidente e pensar como de uma forma um pouco diferente, né? Regulações que têm sido colocadas como inéditas, né? Como que você pensa os algoritmos, então assim, como que você vai conseguir regular algoritmos? Né? A China está pensando isso, a China já está nessas normas, né? E entendendo que esses algoritmos são criados por pessoas, né? E não por si próprios. Então assim, eu cito esse exemplo sim, assim como eu cito exemplos de melhorias que a União Europeia provocou em algumas plataformas. Então, assim, tem plataforma que agora está tentando implementar o desligamento do algoritmo de recomendação, né? O que seria isso? Você pode ter a opção lá na sua configuração de desligar a recomendação.
Mas ainda assim vai ser opt-out, né? Quer dizer... Ainda. Porque o ideal é que fosse opt-in, né? Quer dizer, vem sem nada e eu é que vou lá e instalo a recomendação, né? Se quiser. Exatamente. Né? Exatamente. Porque né, se o default é com a recomendação, né, você já está induzindo a recomendação como a praxis, né? Como o padrão, né, de uso. Né? Ô, Nina, o que você já pode falar sobre o que é o seu mestrado? Assim? Olha, minha orientadora tá assim, ó. A Sandra vai ver esse podcast e ela sempre fala: vê lá o que você vai falar, hein? Que tu tá não publicou nada, não sei o que. Então a gente tem essa conversa. Sandra vai ver esse podcast, tá vendo, orientadora? Tô até te citando aqui, inclusive. Gente, assim, procurem saber, assim, pra mim, pelo menos pra mim, e sei que para outras mulheres também é uma das principais referências de computação no Brasil hoje, tá? Sandra Ávila, em visão computacional, processamento de linguagem natural. Eu trabalho com ela em visão computacional, né? Então acho que vale a galera dar uma pesquisada, né? A professora da Unicamp, e eu falei para ela que daqui a pouco eu vou... Que é muito jovem também, né? Tem 41 anos, alguma coisa assim. É muito jovem. Ela vai adorar esse comentário aqui, que ela é super jovem mesmo, né? Pois é. O que eu posso falar, galera, que... É uma orientadora fora de série para uma orientada fora de série. Engajou, aumentou nossa bola. Mas o que eu posso falar, assim, é que dentro do que eu expliquei de justiça algorítmica, pensa que eu vou estar fazendo recorte só para imagem nesse momento. Eu tô trabalhando com visão computacional. Entendi. Tá? E realmente eu quero tentar fazer uma construção de contribuir tanto para a academia como também para o impacto. Eu sei que é muito difícil isso, né? Porque mestrado são poucos anos, um doutorado realmente nos permite trabalhar melhor isso. Mas a ideia é pelo menos iniciar. Então, realmente pense que é uma associada à justiça algorítmica, mais voltado para a imagem. Falando nisso, eu sei que eu vou dar um exemplo meio raso, né? Mas é o exemplo que eu conheço e que ficou bastante em evidência, assim, né? Na sociedade como um todo, assim, né? Você busca uma profissão qualquer e os bancos de imagem, enfim, a busca do Google e até a inteligência artificial, né, que é baseada no banco de dados da internet, acabam enviesando para pessoas brancas. Então, assim, se eu busco médico, vai vir um homem branco, muito provavelmente. Se eu busco secretária, vai vir uma mulher branca, muito provavelmente. E se eu busco empregada doméstica, vai vir, muito provavelmente, uma mulher negra, assim, né? E a gente já sabe disso há anos. Né? Assim, há anos que já fomos alertados disso, as plataformas estão alertadas disso. O que é que falta para alguma coisa ser feita a respeito disso, Nina? Olha, eu ia falar assim, falta acabar com o capitalismo, mas essa é a resposta mais fácil que a gente tem sempre para tudo, e aí eu vou construir a segunda resposta. Eu acho que, além da responsabilização, realmente falta o acesso a esse desenvolvimento para pessoas como eu. E não é só acesso ao desenvolvimento, mas acesso às tomadas de decisões para poder conseguir mudar o curso dessa construção. Ou seja, pessoas como você não estão lá onde essas grandes decisões estão sendo tomadas e elas continuam, então, perpetuando, né, os velhos conceitos. Exatamente. Assim, né? O patriarcado, o brancocentrismo, né? Então, eu penso assim, a gente precisa hackear por dentro. Quando eu falo pessoas como eu não tenho esse discurso de precisamos estar em todo lugar. Não, galera, tem lugar que a gente não é melhor a gente não estar mesmo. Mas, sim, pessoas como eu que sabem que determinadas plataformas deveriam ser abertas, por exemplo, não deveriam ser fechadas, não deveriam ser um negócio. Determinadas ferramentas não deveriam ter a sua pesquisa fechada, como ferramentas. A gente citou aqui o ChatGPT, né? No debate que eu tive com eles falaram, não tem como abrir, realmente é perigoso. Mas é perigoso por quê? O que você desenvolveu a esse nível, para chegar nesse nível de não ter nem a ética, que a ciência... Aliás, até onde eu sei, a OpenAI, ela nasceu para ser uma coisa
aberta para todo mundo, né? Exatamente. Aí quando eles viram que dava para ficar rico com isso, muito rico com isso, aí a coisa mudou de figura. É isso aí. Então, pessoas como eu que eu falo nesse sentido. Olha, galera, vamos ter que abrir, vamos ter que ter ali algumas, talvez ali, documentações que possam nos ajudar a não deixar esse conhecimento aberto cair em mãos, né, os seus usos serem um mau uso. Só que realmente eu cada vez mais tenho visto e pensado que, infelizmente, é uma utopia a abertura, né, o open source em inteligência artificial, né, justamente pelo lucro que é possível de ser alcançado com essa construção, com essa ferramenta. Então, assim, é muito... É muito difícil pensar o que dá para melhorar. Eu sempre tenho muitas críticas, mas eu realmente acredito que dê pra gente hackear por dentro, mas não esse hackear por dentro, eu não tô falando sobre, sei lá, a Nina da Hora ser CEO da OpenAI, eu não tô falando isso. Porque se ela nasce com um propósito e ela muda o seu propósito no percurso por conta do dinheiro, a gente sabe, então, o que foi que deu errado para essa ferramenta. Sim. Então, é mais nesse sentido, assim, eu dou uma resposta filosófica agora, nesse momento. Eu espero que daqui a 2 anos, quando eu terminar meu mestrado, eu dê uma resposta um pouco menos filosófica, um pouco mais direcionada, e depois do doutorado aí a gente vê, né? Se eu for fazer o doutorado, existem episódios de vocês que eu gosto que falam sobre essa dinâmica, né? Gente, Sim. Não necessariamente a pessoa mais inteligente é que tem o doutorado, o mestrado. E eu tenho visto na prática, viu? É complicado, mas é isso. É complicado, mas assim, eu me satisfaço com a sua resposta filosófica por enquanto, porque acho que a gente precisa começar a discutir essas coisas, né? E não fugir dessas questões. Eu tenho a sensação de que o Brasil está sendo preguiçoso nessas questões, sabe? Assim, ela tá, vamos copiar o que está dando certo, sei lá onde, na Europa, né? E uma realidade completamente diferente, né? E aí você vê um congresso que é completamente, né, ou quase que completamente ignorante nesse assunto, né? Então, acho que a gente precisa ampliar essa discussão aí, né, para a sociedade como um todo. Para finalizar, Nina, eu queria que você falasse rapidinho do Instituto da Hora. Massa, tá? Vai ser num tudo. Que eu sei que é uma iniciativa sua aí na paralela, né? Me conta um pouquinho para as nossos ouvintes, o que é o Instituto da Hora, qual que é a missão dela. Massa, então, o Instituto foi pensado por pessoas negras, né? São a maioria mulheres negras, tá? Em 2020, ele era antes das vacinas, eu acho que a gente estava na pandemia, e a gente conseguiu um financiamento, né, dentro dessa ideia do terceiro setor para fazer um projeto, que era um projeto de emancipação dos direitos digitais, que virou o nosso objetivo, virou a nossa missão, né? Então a ideia é que esse debate o que seria o debate de direitos digitais? Você tá pensando como que a tecnologia pode promover o avanço, né, contribuir para o avanço da sociedade e, ao mesmo tempo, garantia dos direitos. É muito difícil essa equação, e ela é ainda mais difícil quando só tem pessoas brancas participando desse debate. Então, eu gosto de puxar a crítica aqui no Brasil. Quando foi pensado o Marco Civil, você não via referências de pessoas negras no Marco Civil, né? E isso é uma crítica que eu mantenho até hoje, né? Então, assim, é muito nesse lugar estratégico de ter pessoas negras. E agora a gente está realmente também trazendo um recorte de pessoas indígenas que estejam estrategicamente em ambientes que essas discussões estejam acontecendo e que possam também trazer a garantia dos direitos para a gente, né? Não é assim, nós sabemos que existem os direitos comuns a todos e que deveriam ser comuns a todos, mas se a gente não participar do debate, não tem como nem a gente saber os nossos direitos em relação ao digital. Então, essa é a missão do IDH. Tem essa... Você acha que precisa ter, inclusive, políticas afirmativas em relação a direitos digitais? Precisamos. Porque é o mesmo gap que se construiu na sociedade não digital, é o gap que se reproduziu na sociedade pós-digitalizada. Exatamente. Né? E a sociedade civil, assim, o terceiro setor é a mesma coisa, né? Você ainda tem uma dificuldade de ter pessoas negras que tentam se organizar institucionalmente, elas encontram dificuldades de conseguir se organizar institucionalmente. Muitas vezes por conta da grana ou por conta da burocracia exacerbada. Então, assim, tem um debate
da garantia dos direitos digitais que passa por esse lugar do financiamento também. E a missão do IDH tem essa palavra bonita da emancipação, que a gente sabe que é algo idealista e que nós não vamos conseguir alcançar enquanto sociedade, né, nesse momento. Mas o ideal, pelo menos na minha perspectiva, ele movimenta o que a gente pode chegar a fazer de concreto. Então, ele inspira para a gente tentar pensar a realidade. Claro. E aí, na perspectiva do IDH como um todo, né, da equipe, é o que nos motiva a pensar projetos ligados tanto à formação, que é o que a gente está direcionando agora, a formação de jovens, de pessoas negras e indígenas em áreas estratégicas. E nesse momento, uma área que está sendo estratégica para a gente é a segurança digital. Assim como nós temos um outro braço, que é o braço da pesquisa, que é o que a gente vai começar a movimentar mais agora, que são pesquisas que podem estar atreladas a uma incidência política. Só que essas pesquisas, nós não queremos produzir, nesse momento, relatórios. Nós queremos realmente produzir publicações que possam orientar como que você pode trabalhar isso nas suas instituições. E aí, assim, é óbvio que a gente vai ter um recorte para pessoas negras e indígenas nesse momento, porque é o que precisa ser mais fortalecido junto com as organizações que já fazem isso. Então, tem a ONG Crioula, tem o Guelé 10, né, que já são organizações estabelecidas. Guelé 10, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Dona Celi Carneiro, eu sou suspeita para falar. Assim como a ONG Crioula, com a Dona Lúcia Xavier, assim, são organizações estabelecidas no debate do movimento negro e também de incidência política, sabe? Então a gente não está fazendo nada de novo. Isso é o principal. Assim, nós estamos entrando para contribuir com o braço da tecnologia, que é o que realmente a gente tem mais habilidade no momento. Perfeito. Nina, eu sei que a gente estourou o tempo previsto e não faz mal, o episódio vai longo assim mesmo. Tá? Eu tenho essa liberdade nos episódios de entrevista, a gente vai ultrapassar 1 hora mesmo, né? Porque a gente tem uma regra, né? Que nos episódios regulares do Naruhodô, o Reginaldo às vezes precisa fazer uma mágica para não ultrapassar os 60 minutos. Né? Mas nas entrevistas, essa lei não existe. Acabei de decretar aqui, tá? E eu queria agradecer demais, Nina, sua disponibilidade, sua generosidade e, claro, o trabalho que você vem desenvolvendo com uma galera, né? Porque ninguém faz nada sozinho, então eu sei que tem uma puta galera junto com você, fazendo junto, né? A mudança é coletiva, né? As mudanças importantes, elas acontecem coletivamente, então, mas queria agradecer demais o tempo e a sua capacidade que você está dedicando para todas essas lutas, tá? Eu que agradeço, de verdade, assim, eu não sei se a galera vai saber que a gente tá gravando isso numa segunda-feira, mas eu já tô começando a minha semana mais contente ainda, já tem um feriado e agora tem essa gravação. De verdade, assim, eu gosto bastante. Obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pelo espaço, não só para mim, mas para os próximos cientistas negros e indígenas que passarem por aqui. E eu espero, enfim, que a gente se encontre pessoalmente de um dia, todo mundo aí da divulgação científica da ciência, para bater. Tá combinado. Em outros contextos. Tá certo, então, Nina. Brigadão, tá? E até o nosso encontro pessoal, tá bom? Nosso encontro pessoal. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.